Muito bem, Tatuapé então passada a limpo. Vamos para a quinta colocada, né? A gente sempre tem uma escola que a gente não espera que esteja nas campeãs e que o julgamento vai e nos mostra. E a desse ano foi o Barroca, né? Ano passado foi o Camisa, esse ano foi o Barroca. Mas assim, a gente falou quando acabou o desfile, o Alan, que foi um bom desfile, né? Que a gente viu poucos erros, né? No Barroca, a gente tinha visto a questão das alegorias, a questão da evolução, o casal, só que no módulo só. Então a gente falou, pô, o Barroca fez um bom desfile, mas aí a gente tem que fazer o meia-culpa também, né? De que a gente, às vezes a gente não coloca nas campeãs uma escola que merecia estar cogitada na briga das campeãs. Acho que a gente, como imprensa, tem que fazer esse meia-culpa e pedir desculpas ao Barroca também, porque o Barroca fez um desfile competente e a gente, talvez no nosso, como é que eu posso dizer, no nosso modo de excluir algumas escolas de uma maneira inconsciente, que a gente precisa ir trabalhando para mudar, a gente acaba não colocando. Mas sim, o Barroca estava na briga pelas campeãs. E quando eu falo a gente, não é a rádio arquibancada, é toda a imprensa de carnaval, né? Que a gente tem que entender que um camisa verde e branco pode passar menos luxuoso e ir para as campeãs, e um Barroca pode passar legal, certinho, bacana, com falhas sim, mas não tantas, e disputar essa vaga, né? Então, fica até nossa desculpa ao Barroca por ter comido essa bola, não ter colocado a escola na briga pelas campeãs. Foi, sim, um bom desfile, uma colocação merecida. Diga lá, Alan, o que você achou do Barroca? Eu acho que é um resultado final dela, assim, que lava um pouco a nossa alma pelo que a gente esperava do ano passado para ela, né? Que ela voltasse nas campeãs, daí esse ano, quando a maioria das pessoas não estava contando muito com isso, a gente, né, Miguel, antes da apuração, a gente estava falando que provavelmente ela ficaria na meiuca, mas talvez numa meiuca até mais para baixo ali, né? Num 10º lugar, 9º lugar. E realmente as principais falhas que a gente apontou durante a transmissão, né, a gente falou algumas coisas de alegoria também. E alegoria a gente tinha visto na apuração do acesso 2, vou de novo citar o Morro, que teve alguns problemas graves, assim, que não foram tão notados, assim, não foram tão canetados, né? Então, é isso. Eu acho que talvez não tenha sido nenhuma questão de não achar que o Barroca estou falando por mim, pelo menos, tá? Não estou falando pela rádio como um todo, mas não que o Barroca tenha feito um desfile fraco, não foi isso, mas talvez a gente tenha enxergado outras escolas com desfiles para ficar na frente dela, talvez. A Barroca fez um baita desfile, mas ela entra naquele modo que ainda falta alguma coisa para dar um passo a mais. E esse ano ela conseguiu entregar esse algo a mais. Dos 9 quesitos, ela gabaritou 5. Né? Ela perdeu 6 décimos e ela gabaritou 5 quesitos. Então, nós estamos falando aí de uma escola que gabaritou enredo, gabaritou fantasia, gabaritou comissão de frente, casal e harmonia. Então, assim, demonstra que a escola está evoluindo em todos os sentidos, na parte musical, na parte de estética e também na parte de comunidade. Tinha um baita samba, escolhido entre os melhores, mas parece Que que de tinha uma novo, crase. desculpa, Lucas, que de novo não foi 40, né? Que perdeu 2, Então, um décimo tinha descartado uma e outro. crase no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma crase no meio do caminho, e ela não gabaritou o sexto quesito aí, que poderia ter colocado ela até em quarto lugar. Era um desfile que corria por fora. Para mim, o momento mais marcante do desfile do Barroca foi a comissão de frente. Eu achei a solução que eles acharam para fazer o Rio maravilhosa, assim, de uma criatividade muito grande. Para mim, o que vai me marcar do desfile do Barroca é a comissão de frente que ela apresentou. Então, fica como um legado desses 3 anos que o Barroca lutou e de outros anos, de tanta coisa que ela passou, de tanta chuva que ela tomou, dela escolher uma outra posição para desfilar, e nessa mudança ela ter a coragem de fechar o desfile e ela conseguir ser premiada com
ir para o desfile das campeãs, fechando esse 5º lugar. Então, parabéns para toda a comunidade da Faculdade do Samba e o Everton Cebolinha aí comandando esse renascimento da Barroca Zona Sul. Muito bem, vamos com as justificativas aqui. Deixa eu recolocar na tela, né, as justificativas do Barroca, para até para o Dinei poder falar, né? O Barroca perdeu, então, em alguns quesitos, né? Perdeu em samba enredo, em bateria, né? Em evolução, a gente vê abriu na frente da quarta alegoria, abriu 5 grades no primeiro módulo, aí no segundo módulo também outro erro abrindo aí distanciamento do carro 2, e aí teve outro erro mais à frente também na ala 12, com um buraco. Aí a Barroca tirou 9,9 no terceiro módulo de jurados, também com problema da ala na frente do quarto carro. E no último módulo ela conseguiu acertar a casa e ficou com um 10 aí, esse 10 de evolução que garantiu ela no desfile das campeãs. É o que eu falo, organização, né? Pra você se acertar no último módulo, não é tão simples. Aí, samba enredo, vamos ver então esses descontos de samba enredo do Barroca, foi no final, né? Aqui, ó, abaixando aqui, foi por conta do As Águas Doces Vão de Encontro à Mata. Os dois jurados sinalizaram a mesma coisa, que deveria estar, devia estar escrito a mata com crase. E aqui é importante a gente falar, a crase, ela não faz diferença na pista, no desfile, mas no Manual de São Paulo, o samba tem que estar escrito corretamente no manual. Pro desfile, isso não faz a menor diferença, porque o cara vai cantar a mata com crase ou sem crase no texto. Mas é aí que eu falo, gente. Culpem, se vocês acham que isso é um absurdo, que nem o Dinei sinalizou com a cabeça agora, culpem a lei, não o juiz. Porque o manual é o manual que está falando que é para despontuar a crase no texto. Então, eles estão cumprindo a regra, tá? Os dois jurados que tiraram ponto disso. Mas aí é que é engraçado, né? 2 jurados tiraram e 2 jurados não tiraram. Isso é uma coisa que eu acho engraçado no julgamento, né? Tem jurado que não vê coisas que é para despontuar, enfim. Né? Mas isso acontece em qualquer lugar, né? Aí a gente tem bateria, teve o 9,6 lá no módulo do nosso querido Rigoroso, lá no recuo, né? Que rigoroso, que bom, né? Rigoroso porque os mestres mesmo elogiaram o rigor dele de julgar mesmo as baterias, né? Problemas na cozinha, né? Problemas nos chocalhos, e aqui também um problema na retomada da levada após a virada, e aí ele foi tirando décimos. E aqui a gente tem também outro 9,9 em bateria, ali no módulo, na saída do recuo em execução de descompasso no início da performance. E o Barroca perdeu também em enredo, né? Ele perdeu um 10º em enredo. Cadê aqui? Barroca não, em enredo não. Onde que o Barroca perdeu? Me ajuda aí, Lucas. 2 décimos. Harmonia, né? Não, alegoria. Alegoria que a gente achou que ia perder mais, né? Por conta da questão dos efeitos e tal. Mas eu estava revendo, Lucas, o efeito foi de bolha, né? Então o efeito teve no Abre Alas, então não era para perder mesmo. E é legal ver o trabalho do Fernando Negrão dentro da escola, uma cria da escola, da comunidade, tá ali com uma bateria já que a galera tá com ele há um tempo. O Fernando é um cara super gente boa e a gente espera que no próximo ano acerte esses pequenos erros ali que o jurado tirou o ponto e que ele gabarite, porque eu tenho certeza que esse jurado, que todo mundo gostou, porque ele tira a nota mesmo, e ele não tira quando ele acha que não tem que tirar, e foram poucos que conseguiram esse feito esse ano, ele vai estar lá no mesmo lugar. Eu acho que ele já está dormindo lá, por sinal. Ele está dormindo congeladinho para 2027. Ele está tão congelado quanto o cara que girou em cima da alegoria lá, que está esperando já para o próximo ano para poder. Teve um story lá que perguntaram pro Magu, Obá vai ser o enredo, a terceira mulher de Xangô, aí parece que o Magu fez assim, então deve ser mais ou menos por aí, mas claro, vamos esperar a escola oficializar,
né? Enquanto não oficializar, não dá para bater o martelo, mas o Magu já tinha dado dicas que seria uma trilogia, né? Ele falou abertamente em entrevistas. Se for esse enredo, muito bacana. Vamos ver se vão escolher o Amanhecer de novo, se vão querer voltar para de noite, né? Porque o Barroca, como ficou em quinto, ele vai ter, pela primeira vez na vida, ele vai ter uma barganha muito grande de opções de escolher. Porque só vai ter a Mocidade escolhendo a posição dela, o Gaviões escolhendo a posição dela, o Dragões escolhendo a posição provavelmente de sempre, Tatuapé provavelmente de sempre, vão sobrar 10 posições para o Barroca escolher, um open bar aí para o Barroca escolher onde que ele vai querer desfilar.